Fala pessoal, eu sou o Thiago Chamusca e hoje eu vou ser o facilitador de vocês nessa aula de hoje de formatação, classificação e fórmula simples em planilhas do Excel. Vamos lá? A versão que eu vou utilizar do Excel é a 2016 e aqui eu criei uma tabela simples onde nós temos aqui exemplos, né, de que pode ser o seu exemplo na sua empresa de colaboradores e a gente vai fazer a formatação disso aqui. Inclusive eu já tenho um resultado aqui do lado, eu vou mostrar para vocês, vai ficar desse jeito aqui, inclusive colocando imagem, formatando com cores aqui na barra de título e também deixando com essa grade, bem como centralizado, tamanho de fonte, tudo bonitinho. Só que antes de a gente deixar com esse resultado, a gente vai aprender como é que deixa desse jeito aqui. Eu vou mostrar para vocês também como é que classifica em ordem alfabética e também em níveis, né? Que é uma classificação que a gente pode fazer por setor. Eu vou explicar melhor isso também. E também a gente vai fazer uma pequena fórmula aqui para achar o total de hora. Vocês podem observar que o valor da hora é unitário, mas que eu tenho aqui também um total, que seria a minha carga horária. Então eu vou precisar saber qual o total, né, de horas trabalhadas de acordo com essa carga horária para esse colaborador. A gente vai construir essa fórmula aqui nessa coluna aqui do total. Lembrando a todos vocês que toda quinta-feira temos live lá no Instagram. Esse vídeo é um vídeo de conceitos básicos do Excel e nós temos disponíveis mais conteúdos. Vamos lançar no Instagram. Toda quinta live ela tem um assunto variado dentro do Excel e a gente vai trabalhar dessa forma a partir de então. Primeiro passo para a gente formatar essa tabela, antes até de formatar ela, eu costumo classificar e fazer a fórmula e deixar a formatação por último. E se a gente quiser formatar essa tabela de uma forma bem simples, o primeiro passo é a gente gradear ela, selecionar ela toda e clicar aqui nessa borda aqui em cima, onde a gente tem várias opções de borda. Vamos escolher todas as bordas. Observe que a tabela já fica com as grades aqui. E eu gosto também de centralizar tanto a coluna quanto a célula. Aqui em cima eu centralizo o conteúdo e aqui em cima eu centralizo a célula. A diferença básica entre esse e esse é que aqui eu vou selecionar somente o conteúdo que está na coluna e aqui eu posso centralizar dentro da célula, ou seja, esse espaço aqui e esse espaço aqui. Mas enfim, o resultado vai ser o mesmo. Aqui em cima eu vou selecionar, vou preencher aqui de verde, né? Falei que ia formatar no final, mas já estou formatando no início, não tem problema. Vou pintar aqui também de branco, isso aqui é bem básico. Aqui também eu vou aumentar o tamanho e vou colocar em negrito. Pronto, já temos aqui uma tabela com a formatação simples. No final a gente vai tirar essas linhas de grade e vou adicionar a logomarca aqui, bem como a formatação também da moeda aqui do lado. Se eu quiser agora classificar essas colunas, seja em ordem alfabética ou também em ordem crescente, né? Eu falo no sentido do maior para o menor, melhor, do menor para o maior ou do maior para o menor, que vai ser decrescente. Eu posso fazer de várias formas. Eu costumo utilizar aqui em dados, classificar. Por que eu utilizo dessa forma? Essa janela que abriu aqui agora, ela me permite gerenciar a classificação dessa tabela. Então eu consigo classificar por coluna e também por níveis. E a ordem ela vai ser determinada também por mim, tanto de A a Z, que é do maior para o menor, ou melhor, do menor para o maior, e de Z a A, que é do maior para o menor, que aí seria decrescente. E eu também posso personalizar, isso aqui é um assunto para uma próxima aula, que eu vou falar especificamente disso aqui, que é algo bem interessante também. Então, por exemplo, se eu escolher aqui a coluna, né, eu não preciso selecionar lá, ele já seleciona para mim. Então, eu posso escolher aqui colaboradores, eu mantenho a classificação em valor, né, que é o que a gente tem na tabela, e ordem alfabética. Se eu clicar aqui em
OK, ele já vai classificar para mim. Só que eu quero adicionar um nível. Então, eu quero classificar primeiro essa coluna de colaborador e depois eu quero classificar o setor. Então, eu vou colocar aqui o setor, vou manter o valor da célula, que é o que está lá nela, e de A a Z para ser a ordem alfabética. Se eu confirmar nesse exato momento, olha o que é que vai acontecer. Eu tenho aqui a ordem alfabética nessa coluna, observem, até Z, e aqui depois a classificação também em ordem alfabética por setor. Observe que primeiro ele classifica essa coluna e depois ele classifica essa coluna. Então, Ângela é do setor de vendas, Cecília, suporte técnico. E observe que essa ordem alfabética não interfere nessa, mas eu tenho aqui a coluna mandatória que seria essa daqui. Caso eu queira classificar novamente, eu posso clicar só nessa célula aqui e voltar para cá. E eu posso, por exemplo, mudar isso aqui para local. Ele vai mudar agora a classificação com base nessa daqui para local. Posso mais uma vez voltar lá e ao invés de eu classificar primeiro colaborador, eu posso classificar primeiro local e depois colaborador. O que é que vai acontecer? Exatamente isso aqui, ó. A filial 1, a filial 2, filial 3 e matriz, em ordem alfabética, tem os seguintes colaboradores. Observe que o grupo, eu estou selecionando aqui da filial 1, são essas pessoas, o grupo da filial 2 são essas, o grupo da filial 3 essas e assim por diante. Isso facilita na hora de a gente ter que copiar, por exemplo, para mandar para alguém, sei lá, quem são os colaboradores dessa filial, dessa daqui, sem tirar a ordem das outras células, né, do setor, da valor da hora e também da carga horária, mas também com uma classificação mais agrupada. Um outro detalhe de classificação também que a gente pode ver aqui é que eu posso excluir, né, o nível, sei lá, eu não quero mais esse nível, eu posso excluir. Eu posso copiar o nível também, se eu quiser, ó, fazer a mesma coisa, só que não é interessante isso, então vou excluir aqui. E eu tenho aqui também a opção de adicionar mais do que um nível, né? Eu posso adicionar 3, 4, 5 níveis, quantos eu quiser, certo? Eu vou deixar do jeito que está, não vou confirmar, cancelei. E aqui nós temos então a tabela com classificação, primeiro por local, depois por colaborador. Uma outra dica bacana de formatação é com relação à moeda. Se eu selecionar aqui, por exemplo, esses valores, eu vou ter aqui a opção em página inicial de moeda. Esse ícone aqui, ó, ele me permite colocar tanto em português, no caso Brasil, que é real, em inglês dólar e euro, que é esse símbolo aqui do euro, e também eu tenho mais formatos contábeis que eu não vou usar nesse momento. Assim como eu posso também utilizar formato decimal com separador de milhares. Nesse caso eu vou escolher o R-cifrão. Nesse total aqui, que a gente vai ter o resultado da fórmula, que eu vou finalizar essa parte com a fórmula para a gente encerrar essa aula bem básica, bem simples, bem rápida, com a imagem e tirando essas linhas de grade para a gente finalizar. Eu vou construir uma fórmula, mas antes eu vou explicar para vocês o seguinte. Uma fórmula simples, ela está sempre baseada no resultado que eu vou buscar. Quanto mais complexo o resultado, entre aspas, mais complexa é a fórmula. Só que assim, quando eu falo fórmula complexa, é no sentido de construção, porque depois que você entende, essa fórmula não se torna mais complexa, ela fica mais simples de entender. E a gente com certeza vai ter a oportunidade de uma aula na quinta-feira, ou gravada aqui no Instagram, eu falar um pouco mais de funções, falar um pouco mais de fórmulas com funções e sem funções também, e fórmulas que utilizam não só a função, mas também, enfim, caracteres especiais para unir as funções e outras coisas mais. Se a gente, nesse caso aqui, primeiro passo, né, é outra dica que eu dou para vocês, é utilizar sempre o resultado. O que eu estou buscando? Eu estou buscando o total de hora daquele funcionário. Eu já tenho o valor da hora dele, que é exemplo de Ângela aqui, a primeira, 29,95, e eu tenho a carga horária dela. Então, eu posso utilizar uma fórmula simples, que seria primeiro símbolo da fórmula igual, para eu dizer para o Excel que eu vou começar a fazer um cálculo. Eu posso clicar em cima do valor de Ângela, que é 29, e eu vou utilizar um caractere especial, que é o asterisco, que significa multiplicar, e eu vou clicar aqui na célula 20. Observe que com essa fórmula bem simples, utilizando duas referências de célula, que é a C3 e a G3, e eu tenho uma multiplicação entre elas, eu vou ter um resultado também
simples e congruente com o que eu estou buscando. Observe que já está no formato aqui de real, porque eu já tinha feito. E aqui a mágica do Excel, né? Nesse símbolozinho aqui, ó, a gente vai ter uma aula de símbolos também. Eu vou clicar 2 vezes. O que vai acontecer? Ele vai até o fim da tabela e vai me dar o resultado de todas as colunas, ou melhor, das células que eu calculei. Se eu voltar aqui, selecionar e tirar esse formato, eu vou limpar aqui, limpar formatos. Observe, ó, ele vai tirar todo o formato. Eu vou voltar de volta, só para mostrar para vocês que é possível reconstruir quantas vezes for necessário. Então, observe que essa tabela que estava sem formatação, não estava classificada, né? E também não tinha um resultado total, agora já tem um resultado simples, uma fórmula simples. Recapitulando que essa fórmula ela não tem nenhum fator de dificuldade, apenas entender qual é o resultado que eu estou buscando. Cada fórmula tem uma necessidade especial, isso a gente vai ver com certeza em alguma aula, mas essa já resolve esse problema e a gente tem que focar sempre nisso. Quanto mais simples, para resolver o meu problema, é melhor. Se for mais complexo, óbvio, a gente vai ter que utilizar mais conteúdo para construir a fórmula. Sendo que, para a gente finalizar essa tabela, eu vou precisar inserir uma imagem, e aqui em cima eu tenho a opção de inserir. Dentro de ilustrações eu tenho a imagem, e aqui eu vou buscar no meu computador uma imagem que eu vou colocar nessa tabela. Vou escolher a logomarca aqui, ela vem no tamanho padrão. Eu vou diminuir, eu estou apertando o Shift para diminuir, tá? Uma outra dica para vocês, para eu não perder a proporção da imagem, eu pressiono o Shift e diminuo nos eixos para ele diminuir nessa proporção. Eu vou aumentar um pouco mais aqui e vou trazer para cá. E para finalizar, eu vou aqui em exibir e vou desmarcar linhas de grade. Nesse exato momento, a gente tem aí, ó, o resultado igual à construção. Sendo que eu utilizei, recapitulando nessa aula, preenchimento do título aqui, da barra de título da minha tabela, do meu cabeçalho, digamos assim. Utilizei também centralizar, tanto na célula quanto no conteúdo. Utilizei aqui também negrito, aumentei o tamanho da fonte. Utilizei inserção de imagem aqui em ilustrações. Utilizei uma fórmula simples de multiplicação aqui em cima, onde eu tive duas células, uma multiplicando pela outra, que eu tive o resultado. E utilizei também classificar aqui nessa guia dados, essa janela onde você consegue gerenciar os níveis. Então é isso, por hoje é só. Não esqueçam de seguir lá no Instagram, @pensoexcel, e também se inscreve lá no nosso canal do YouTube, ou se você já está aqui no YouTube, se inscreve no botão inscrever e dá um like para a gente aumentar os seguidores desse canal, crescer mais e mais. E lembre-se, Pessoa Excel, conte comigo.